A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo. Está começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. Hoje nós iremos falar sobre alguns louvores, louvores estes que serão cantados neste ano de 2026, no seminário que acontecerá no mês de março para as crianças. Então nós vamos falar sobre alguns louvores, não dá para fazer a lista toda porque são muitos, mas alguns louvores, pontos que os irmãos possam ter uma possível dúvida em como interpretar, em como trazer de uma forma mais lúdica para as crianças que estarão participando, que são surdas, ou até mesmo para aqueles visitantes. Mas antes de todas as coisas, eu queria trazer uma pequena fala para os irmãos. Essa semana eu participei de uma reunião com os irmãos ali, nós estávamos estudando, falando um pouco sobre as traduções, como as melhores formas, né, de pensar em classificador, e havia um surdo presente. E ele trouxe uma fala que foi muito pertinente, e eu acho necessário trazer para os irmãos também, para que os irmãos possam ter esse conhecimento. Uma fala dele foi: o quão importante é que os intérpretes se desenvolvam para que os surdos possam compreender e ter clareza naquilo que está sendo passado. Achei aquilo de tão extrema importância, porque um surdo vier falar conosco, ouvintes, da importância da gente se aprimorar, só me fez relembrar um dos dons que o Senhor deu no começo do trabalho, que havia um pequeno aprisco. Nesse aprisco já havia algumas ovelhas, mas nós tínhamos que nos preparar, porque outras estariam para chegar. Então, o conselho que o Senhor me deu naquele momento ali foi: se prepare, porque haverá mais. Então, é uma oportunidade maravilhosa de nós estarmos estudando junto, da gente estar aprendendo junto e recebendo isso diretamente do Senhor, que é o nosso melhor professor. Então, assim, é uma fala que eu quis trazer para que os irmãos soubessem, porque aquilo mexeu tanto comigo, que eu tenho certeza que você que é intérprete, que já está na obra, que já trabalha para o Senhor, tem esse trabalho voluntário, que ama o trabalho, ama o surdo, tenho certeza também que o Espírito Santo vai falar com você e você vai ter esse mesmo resultado ao qual eu tive e com eu assistindo, os irmãos também vão ter. Mas vamos passar para os louvores, que são 3, e a letra é grande, então nós vamos conversar um pouquinho para a gente não prolongar, mas eu não poderia deixar de começar o programa e já deixando esse testemunho, né? Essa experiência que eu vivi nessa semana, que eu tenho certeza que será extremamente maravilhoso para vocês também que estão nos assistindo. E se você ainda não serve o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor também tem uma grande bênção para você. Experimente servir a Ele e viver esse trabalho na presença dEle, que eu tenho certeza que você vai viver experiências que não tem como contar. Mas vamos lá. Todo ano nós recebemos uma lista, né? Até imprimir a lista. Nós recebemos uma lista e essa lista tem N louvores, e os louvores das crianças sempre são os desafios, né? Para mim são os mais difíceis. E aí, dei uma olhada, até coloquei no Instagram de Libras Sinais de Vida para ver quais que os irmãos têm mais dúvidas referente a esses louvores. E aí nós vamos falar sobre 3 louvores. O primeiro, como uma folha ao vento. O outro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Maranata, vem Senhor Jesus. Então nós vamos falar sobre esses 3 louvores, ok? Nós vamos começar primeiro com uma folha ao vento, porque ele traz uma questão mais imagética, nós temos que imaginar, fazer algumas comparações. Aí os irmãos podem pensar: Priscila, como uma folha ao vento, iria sinalizar como uma folha mesmo, fazer uma folha? Como que eu faço uma folha? É uma folha? Não, né? Uma folha ao vento traz, logicamente, que nós vamos já pensar numa árvore, até mesmo quando a gente vê passando, né, a letra do louvor, quando tem as imagens, os desenhos, a gente já vê uma folha, o vento passando e levando. Então, é esse sentido de uma árvore ter uma folha. Então, as primeiras coisas que nós vamos pensar, vamos fazer uma comparação. Então, quando nós estamos falando para a criança, nós precisamos pensar como uma criança.
a gente vai ter que se colocar no lugar dela. Provavelmente você vai estar sentado mais pertinho dela, né? Se é uma criança, se é um intermediário. Se for um adolescente, não, já vai estar mais em pé, uma interpretação mais neutra, já que ele já é um adolescente e ele já tem um conhecimento maior da língua de sinais. Mas agora, para a criança, não, a gente vai entrar naquele mundo dela. Então, quando nós formos sinalizar como uma folha ao vento, a gente vai fazer uma árvore. E aí, a expressão é olhando para a árvore, olha para a árvore, como uma folha ao vento. A primeira coisa, mostrar o objeto principal, que é a folha. Porque é a partir dela que nós vamos fazer as comparações daquilo que o louvor está querendo trazer. Então, faz uma árvore, aí faz o desenho da folha assim, ó, faz caindo. Aí faz o vento passando, que leva, aí leva para lá, e leva para cá, e o vento vai, e o vento leva. Da mesma forma que essa mão leva, o vento vai levar a folha. Se o vento vai para lá, também a folha vai junto. Para saber de que é o vento que está direcionando essa folha caindo. Então, nós vamos fazer primeiro. Qual é o ponto principal? A comparação está sendo sempre com essa folha? Então, vamos mostrá-la primeiro. Ó, o vento, ó. A expressão não manual, ela é extremamente importante. Porque não adianta eu fazer assim, ó. Não vai adiantar. Eu vou precisar fazer a expressão no manual. Vou ter a minha expressão facial, principalmente. O biquinho vai ter que vir para soprar como se estivesse soprando. Vai ter que fazer de espanto, de a árvore faz a folha caindo. Olha para a folha. Olha para o objeto caindo. Vem o vento. Esse é comparado. Isso é comparado com o quê? Com a minha vida. Eu também quero, igual o Espírito Santo, que é comigo, me leva para todos os lugares. Então, esse louvor não tem muito mistério. Acho que a primeira parte que é mais imagético, assim, eu particularmente tenho uma dificuldade em imaginar, literalmente. Pode não parecer que não, mas tenho uma dificuldade, eu tenho que fazer muito esforço para imaginar a cena e trazer isso para as mãos. Então, essa é a primeira parte. Trouxe isso, agora é as comparações. E sempre uma sinalização simples, uma sinalização leve, não preciso ficar nervosos. Às vezes a criança vai querer fazer o gesto, deixa ela fazer o gestinho. Se é uma criança que já frequenta a igreja, ou um intermediário que já frequenta a igreja, trabalhe com as crianças também da igreja, né, já mostrando para eles que existe o gesto, mas também tem a sinalização em libras, mas deixe a criança livre para ela querer ou copiar a turminha que está com eles, ou querer fazer a sinalização, tá? Deixam isso bem claro para eles que ele é livre. Ele pode olhar a sinalização e copiar os gestos, não tem problema. Tá certo? Então não precisam ficar acanhados, com vergonha e vão mesmo com certeza que o Senhor vai usar a vida dos irmãos grandiosamente. E aí o restante fala, não faço mais o que eu quero, mas o que Deus revelar. Como uma folha ao vento voando vai sempre aonde o vento soprar. Quase um trava-língua, né? Eu também quero estar aonde o Espírito Santo mandar. Então, não faço mais o que eu quero. Ó, pode ser sinalizado. Vontade eu não quero. Pode. Pode fazer só assim, ó. De se anular. Eu não quero. Pode ser feito esse sinal que dá o mesmo sinal de egoísmo. Eu não vou bater muito por conta do microfone, mas dá esse sinal aqui de egoísmo, tipo, a minha vontade, aquilo que é meu, eu não quero. Então, o que é meu, ó, esse sinal que os irmãos têm conhecimento, é algo que é próprio pode ser referente à minha pessoa ou a terceira pessoa ou as pessoas que estão ao meu lado. Por exemplo, a minha vontade, tipo, o que é meu mesmo, eu não quero. Ou o que você, ó, o que é seu, você precisa, ó, deixar.
Então, traz esse sentido também. Mas para criança, ó, não quero. Tipo, e outra coisa, traz a cultura surda para dentro do louvor para que ele possa entender da melhor forma possível. Por exemplo, se é uma criança, né, na aula mesmo as professoras já falam, né? O que é? A aula vai ser sobre Miriam e sobre Daniel. Então, qual foi a atitude de Miriam? Miriam, ela foi brincar porque é o que as crianças entendem da melhor forma possível. Com o surdo também é a mesma coisa, né? Então, o surdo ele vai querer alguma coisa, tipo, a minha vontade pede, ó, papai, a mamãe, não, eu não quero. Sabe, insistir naquilo que eu quero, não quero, mas o que Deus revelar, eu quero. Então, o que Deus me falar, o que Deus revelar, o que Deus me mostrar, ó, sinalizando para mim, né? Então, traz isso para dentro da cultura surda. Tudo bem com esse louvor? Acho que foi, né? Vamos lá. O segundo louvor fala, louvor para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foi o lema, né, do ano passado. Então, é um louvor que é uma parte do louvor que nós estamos bem familiarizados. Então, o louvor já começa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele vai repetindo isso algumas vezes. Os irmãos lembram? Quem não assistiu, volte na playlist do YouTube e assista. Nós temos um programa explicando sobre o lema do ano de 2025. Que aí está falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, lá tem explicando como trazer, como colocar essa parte do versículo, que é muito bom, os irmãos voltam. Também tem uma possível tradução no Além das Palavras, que os irmãos podem estar aperfeiçoando e até vendo, né, quais as maneiras melhores para interpretar. Mas quem tem ouvidos, primeira coisa, o surdo, ele tem ouvido, mas ele não ouve. Né, a maioria deles. Tem aqueles surdos que tem perda auditiva, né, que são DAs, tem alguns que ouvem, tem algum rechiço, mas tratando de surdez, então ele tem ouvido, mas ele não ouve, certo? E aí quando o Senhor fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, então é todos aqueles que estão vendo, para o surdo é aqueles todos que ó, você tá vendo? Você que está prestando atenção, o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, ó, copia conforme, né? Presta atenção, faz por igual. Então, a primeira coisa, tem um povo, né? Uma região, de um lado, você vai ter que escolher um lado. Ou o povo está aqui, e o Espírito Santo vem do lado direito e fala, ou o povo está mais para o centro, tá bom? Porque você vai ter 3 personagens. Você vai ter uma pessoa de fora, porque o conselho é para quem está de fora. Não é para quem está dentro da igreja, é quem está de fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, há um Espírito dizendo alguma coisa, o Espírito Santo está dizendo alguma coisa a uma igreja. Então, você que está vendo isso, você vai ter que prestar atenção, ó, presta atenção. Quem tem ouvidos, presta atenção. Então, nós temos 3 personagens. A pessoa que está de fora, nós vamos ter a igreja e nós vamos ter o Espírito Santo. Então, você vai ter que colocar isso no espaço. Como que eu coloco isso no espaço? Aí você vai ver da melhor forma possível para você. Do lado direito, sempre as coisas do Senhor. Então, o Espírito Santo sempre vai estar do lado direito. E aí você vê aonde que fica melhor. A pessoa de fora para o lado esquerdo, a igreja no centro, ou a pessoa no centro e a igreja do lado esquerdo. Os irmãos vão ver qual é a melhor forma que os irmãos para distribuir esse espaço. Mas não troque, no período do louvor não troque. Colocou, deixa eles nesse espaço, para depois não fazer confusão, certo? Então eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a pessoa que está do lado de fora aqui, do lado esquerdo, na minha tradução. A igreja vai ficar aqui e o Espírito Santo está dizendo do lado direito para o centro, não para o esquerdo, não mais para cá, vai mais para o centro. Ok? Então, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ó, aqui, ó, tem um povo que o Espírito Santo está dizendo, ó, você, ó, presta atenção. Você presta atenção. Então, esse prestar atenção, ó, prestar atenção.
Presta atenção. Eu estou fazendo tudo com uma mão só, mas podem fazer com as duas, tá? Pode fazer primeiro o povo, ó, o Espírito está dizendo, você aponta para a pessoa, ó, você, ou você pode apontar para a pessoa que está assistindo, para o surdo, ó, você, ó, tá sabendo, ó? Presta atenção, o que o Espírito Santo está dizendo, ó, presta atenção, tá certo? O que ele está dizendo? Aí o louvor vem falando, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí você vai lá e fala, ó, guarda, ó, você tem, guarda. Guarda para quê? Pessoa roubar a coroa? Não, não. Porque fica muito literal. Se for um surdo que já conhece, que já tem o conhecimento do que isso significa, que está no livro de Apocalipse, beleza. É uma tradução literal. Mas para um visitante, para um seminário, que nós vamos ter várias pessoas, para criança, ó, então, ó, você, ó, guarda, vigia. Vigia o quê, ó? A bênção, o Espírito Santo. Ele está falando com a igreja, lembra? Ó, então, ó, a igreja tem que prestar atenção, ó. Guarda o que tens, certo? Então, o que ele tem? Ele tem o Espírito Santo, ele tem as bênçãos, ele tem o batismo com o Espírito Santo. Então, ele tem várias ações e principalmente a salvação. Ó, o que foi dado a você, a salvação, ó, guarda. Como é guarda? Ó. Como assim vigiar? Ó, pecado não, se afasta. Guarda o que tens. Para quê, ó? Evitar. Evitar. Evitar o quê, ó? Que aí você faz o mundo assim, ó, e você perder. Então, ó, evitar o quê? Que o mundo, pecado aqui, ó, atrair e você perder, tá? Ele repete, guarda o que tens, em breve ele vem. Guarda o que tens, Jesus, presto vem. Então, ele vai repetir, ó. Então, ó, se afasta, guarda, ó, se afasta. Tá certo? Em breve, ó, tem esse sinal de breve que nós utilizamos muito, que é a configuração de F, dando uma tremidinha para frente, breve, mas tem muitos sinais, tem um outro sinal de breve que a maioria deles usam, que é assim, ó, breve, ou breve, chegando assim, ó, bem pertinho, que é o quase, sabe assim, ó, breve, breve, ou assim, ó, aí, ó, Jesus vem. Voltar vai. Então, ó, Jesus, voltar vai. Certo? E aí, quando a gente fala assim, ó, Jesus vem, esse vem é um chamado. É como se eu estivesse chamando, sabe? Eu tô falando assim, eu venho, quando eu clamo, tem muitos louvores que falam, né, que nós clamamos, vem Senhor Jesus. Então, sim, eu tô clamando, tô pedindo, por favor, vem, vem. Agora, quando eu falo nessa expressão, em breve ele vem, então, ó, breve, ó, Jesus voltar, vai. Vai, porque está apontando para o futuro e uma certeza, não um clamor e um pedido. Tudo bem? E presto venho. Presto, aí fala, meu Deus, Priscila, presto. Como é que eu vou fazer isso? Então, é rápido, é algo que vai acontecer de imediato, tá bom? E eu acho que esse louvor também dá para a gente finalizar. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Também sugestões do que os irmãos pedem, né, de louvor. Tem algumas listas de louvores que os irmãos mandaram. Tem uns que são bem difíceis, nós vamos parar para estudar primeiro, depois a gente vai trazer para os irmãos. Vamos passar esse mês da evangelização, do seminário de março, e aí depois a gente volta com alguns louvores e os temas também da EBD que muitos irmãos têm pedido para a gente explicar um pouco mais. Amém? Bom, nós falamos sobre 2 louvores. O nosso tempo está se encerrando. Não vou conseguir falar sobre o Maranata porque ele é um pouquinho mais longo, mas no próximo episódio a gente continua,
Pode ser? Então aguardo vocês no próximo episódio. Não vai ter os quadros, porque ficou um pouco mais extensa a nossa conversa, mas no próximo, como vai ser um louvor só, acredito que dá para a gente fazer pelo menos a interpretação de um louvor para os irmãos estarem assistindo aí. E deixa aqui o seu comentário, curte, comenta e compartilha. Não deixe de compartilhar este programa, eu tenho certeza que o Senhor vai dar uma grande bênção à vida dos irmãos. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Espero os irmãos no próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.